Ni hao, pessoas que sabem que essa história da armadilha da dívida chinesa é só uma história. Tudo bem com vocês? E vamos aí, né, para mais um episódio de Barrigadas do Ad Hoc com o professor Ricardo Marcílio lá no Flow. Desse grupo de países emergentes para exigir mais coisas frente aos desenvolvidos. Mas tem alguns problemas muito graves nessa oportunidade de investimento, porque esse Conta investimento não é... É um investimento que quem é o dono dele é outro país. E no caso dos países ocidentais, na sua grande maioria absoluta, não eram o país. Eram empresas de um país. E não o país. Ok. Na China, essa distinção não Muito existe. melhor. Então, quando você entrega um investimento de um porto brasileiro, você está entregando o porto para o governo chinês. Nossa, tô passada, chocada, né? O Rock fala como se o investimento de empresas europeias dos Estados Unidos não tivesse nenhuma relação com política desses países, né? Quando literalmente é isso aí. Os Estados Unidos e a Europa, eles usam o poderio militar e político deles para ter as empresas deles explorando os outros países, que é o que eles sempre fizeram. Sempre. Inclusive existia uma empresa privada, a Companhia das Índias Ocidentais, Orientais, tinha as duas, né? Uma era da Holanda, outra da Inglaterra, não me lembro quem que era de quem, que era uma empresa privada que eles podiam simplesmente tomar terras, criar governos, que eles fizeram aqui na Ásia. Tem lá a United Fruit, que era a Chiquita Banana, acho, né, na época. Pô, os caras derrubaram governos por conta dessa empresa. Os Estados Unidos, os Estados Unidos derrubaram governos por conta dessa empresa. Porque eles eram exploradores, né, simplesmente eles continuaram o colonialismo na América Latina, e aí quando os governos locais se revoltavam e queriam acabar com a exploração dessas empresas, os Estados Unidos mandavam os fuzileiros, mandavam o exército e apoiavam golpes, empresas deles, né? E tá tudo certo, né? Mas aí se é a China, não, meu Deus, a China é um problema, porque o governo chinês... Você vai dizer, não, mas tem base americana, tem base francesa em alguns lugares. Tem, mas aí era Alguns não, né? Centenas de bases dos Estados Unidos, dezenas de bases francesas. Base, era explicitamente. O que a China está fazendo é muito mais mascarado, é muito mais oculto, porque isso é muito pior, supostamente é uma relação só comercial. Só que não é, porque quem é o dono das empresas e quem controla as empresas é o governo. Dois, a questão dos empréstimos. Como se isso fosse muito pior, né, Rock? Como se isso fosse muito pior do que ter centenas de bases militares dos Estados Unidos dentro do teu quintal. Porque é o que eu sempre falo, o Japão e a África do Sul, eles são dois países ocupados pelos Estados Unidos. Hoje, tem literalmente soldados dos Estados Unidos patrulhando as ruas de Seul, na Coreia do Sul. Patrulhando. Tem mais de 25 mil soldados lá. No Japão, são mais de 50 mil. Pelo Japão inteiro, sei lá quantas bases militares eles têm pelo Japão. Mas para o Rock, que nada mais é do que um propagandista dos Estados Unidos, isso é menos pior do que o que a China está fazendo economicamente. E aí eu acho interessante um ponto que é assim, para os países que estão recebendo investimentos da China, principalmente através dessa nova rota da seda, né, os países africanos, Oriente Médio, América Latina e tal, que através disso estão conseguindo se livrar de um colonialismo e neocolonialismo europeu dos Estados Unidos, esse africano, né, que está ali pensando, pô, numa mão eu tenho os chineses me dando dinheiro e tal, e digamos que isso seja algo negativo mesmo, como o Rock está falando, né? E na outra eu tenho 300 anos de exploração por europeu, eu quero os chineses. Quem que é o Rock para dizer que esses caras estão errados? Você tem uma série de... Primeiro que ninguém tem acesso aos documentos dos empréstimos chineses. O Panama Papers, dentro deles, na lista de tudo que vazou informações sobre os modelos de contrato que os chineses usam. E aí? E as práticas que se tem ali, nem os países ocidentais, quando emprestaram dinheiro, adotaram, porque ferem regras assim muito violentas de total submissão à China. Que regras são essas? Cita um exemplo para nós. E aí o nível do ridículo desse cara
É dizer que os países ocidentais não fizeram isso quando eles literalmente invadiram esses países. Invadiram. O Allende, Salvador Allende, foi eleito democraticamente no Chile. O que os Estados Unidos fez? Golpe, Pinochet. O Mossadegh foi eleito democraticamente no Irã. O que os Estados Unidos fez? Golpe. Inclusive é o primeiro golpe que a CIA organizou, né? A CIA, que aprendeu muita coisa com a Gestapo lá da Alemanha nazista. Mas para o rock, o que a China está fazendo é pior do que isso aí. A França tem a 4ª maior reserva de ouro do mundo. Não tem uma mina de ouro na França. O Níger tem 800 minas de ouro. Por que o Níger não tem uma reserva de ouro gigantesca? Porque está tudo na França. E o rock acha que isso foi para a França como? Através de contratos justos assinados entre o Níger e a França? Não, através de invasão, colonialismo, morte e genocídio. Mas por algum motivo para esse propagandista, o que a China está fazendo é pior. Qual que é o motivo? Deixa aí nos comentários. Então, assim, nós temos que entender... a China ela tem uma roupagem bonita. Não, quem faz isso é tu, que veste esse terno, essa camisa, essa gravata, qualquer coisa aí, só para dar um ar de professor, né? Não, eu não quero dominar ninguém, eu só quero lucrar, eu só quero ganhar dinheiro, você só vai ganhar dinheiro comigo, eu não tenho um projeto de poder, sou focado para dentro, eu não tenho vontade de expandir, projetar poder. E essa é uma estratégia Sun Tzu. Sun Tzu, um dos pais da estratégia militar, com a visão oriental. E o Sun Tzu, ele fala sobre isso. Ele fala um monte de coisa. A melhor estratégia é você vencer a guerra antes dela começar. Como é que você vence a guerra antes dela começar? Você simplesmente vai posicionando as suas peças de um jeito que a hora que a guerra for começar, você fala assim, desculpa, você já perdeu. E o que a China está fazendo é exatamente isso. Conta então, pra nós. Eu acho muito mais perigoso, porque não tem nenhuma transparência. A gente não sabe, a gente não compreende a profundidade de onde vai essa história. Você fala, Verdade, não tem nenhuma transparência, porque o certo mesmo, o transparente mesmo, é meter a Marinha dos Estados Unidos na borda de um país e falar, estamos invadindo. Ou é como eles fizeram no Iraque, né? Que eles televisionaram ao vivo a invasão do Iraque. É muito mais transparente, né? Eles tinham um projeto imperialista. Claro que tinha um jornalista lá na França ou nos Estados Unidos que vazou e falou, isso daqui aconteceu, os caras queriam fazer isso. Não tem isso na China, ninguém fala disso. Ou você é muito habilidoso e está muito preparado, ou vai ser muito fácil e sedutor você receber esse dinheiro. E realmente tem muito dinheiro para vir. Mas vai ter um preço. E assim, e também tem um outro ponto que eu acho importante, a gente pode até entrar nele depois se vocês quiserem, que esse dinheiro tá com problemas já. A China tem um problema econômico, você sabe disso. De desaceleração, sim. Desaceleração grave. O modelo econômico chinês atingiu o ápice e agora tá chegando no seu desgaste. Eu tô falando isso há algum tempo. E quando eu falava isso, todo mundo, do que você tá falando? Agora é meio unânime. Todo mundo sabe e fala disso. E a China está programada para crescer 5,6% esse ano, mas vai quebrar. Vai quebrar amanhã. O Ideias Radicais já encomendou o trio elétrico para a micareta dele. É isso aí, né? Para esses caras, se a China não crescer 10%, 12% por ano, tá errado, tá quebrando. E lembrando que a China chegou a crescer 14%, se eu não me engano, na época do Mao. Mas essa parte ninguém fala, eles só falam que durante o Deng Xiaoping, a abertura econômica, a China cresceu bastante, né? Aí ninguém lembra, né, que durante a era do Mao a China também crescia 14% por ano, 7%, 8% por ano. Todo mundo não é que fala que ela está em desaceleração, todo mundo aponta para a mesma coisa. O modelo chinês chegou no seu esgotamento de produção de riqueza do jeito como ele está. A China precisa de uma grande reforma. E essa grande reforma é uma transformação de sociedade que um país daquele tamanho, com a estrutura de poder que foi montada para um único partido, dificilmente vai conseguir. Então, não sei, né? Nós estamos falando sempre... Essa é a melhor parte desse episódio, não sei. Então, por onde é que a gente começa? Né? A China trabalha com um plano de longo prazo. Tudo aqui tem
Plano de 5 anos, 15 anos, 30 anos, tudo. E é muito dado, né? Tem muita maracutaia, tem muito jeitinho, tem muita coisa assim. Mas o governo, de modo geral, eles trabalham muito com planejamento de longo prazo. E aí tem esses caras que controlam, né, e gerenciam o país, que basicamente estudam China a vida inteira. Porque para chegar no nível do Xi Jinping, ou para chegar no nível lá dos caras do Politburo, até os caras top que gerenciam o país, você tem que estudar alguma coisa assim. Não é que nem um rock, né, que simplesmente faz uma faculdade nos Estados Unidos, diz que trabalhou na ONU e vira professor de qualquer coisa no Brasil. Você tem que realmente saber do que está falando, né? Aí esses caras que gerenciam a China, que estão levando a China para uma direção, esses caras estão errados. Mas certo mesmo é o rock. O cara que realmente sabe a direção que a China tem que seguir é o rock. O cara que sabe que como a China tem que mudar é o rock. E aí ele fala de que a China tem que mudar a sociedade, né? Mas é muito difícil, porque é um país muito grande. Quanto que a China mudou nos últimos 70 anos? Em termos de sociedade, né? Quanto? É que na cabeça dele, o mudar a China tem que abrir mercado, né? O livre mercado que esses caras tanto defendem, que não existe, né? Porque esse livre mercado dos Estados Unidos, por exemplo, só existe com o exército deles por trás. Então, na cabeça deles é isso aí. A China tem que virar os Estados Unidos. A China vai continuar crescendo, vai ter guerra e tal. Vai ter a gente guerra? está supondo um cenário onde a China continua com a potência que ela está. Uhum. Mas existe um outro cenário onde ela não mantém essa potência que ela está. E aí é só tiração de coisa da bunda. Porque a China continua, né, a potência que ela está. Como eu falei, está projetada para crescer 5,6% esse ano. Essa é a realidade, né? A gente trabalha com fatos. A economia desacelerou, principalmente por conta da Covid, né? Nos últimos 3 anos. E aí agora o Xi Jinping falou que casa, apartamento, né, etc., moradia não é para especulação, é para viver. E aí quer dizer o quê? O mercado imobiliário especulativo da China provavelmente vai para o saco. O Xi Jinping está trazendo a China mais para a esquerda. E aí eu vou, né, corrigir um negócio que eu já corrigi antes, né? Não acabou o ensino privado na China. O que acabou foram as tutorias e aí reduziram muito os centros de treinamento que davam classes extra-aula. Inglês, piano, matemática, espanhol, etc., né? Isso aí diminuiu muito e não é nem pela questão do lucro, mas porque criou um desequilíbrio muito grande entre quem tinha condições de pagar por isso e quem não tinha. Ou simplesmente tinha gente que tinha condição de pagar, mas morava numa cidade pequena que não tinha acesso a alguém que falava inglês, ou professor de piano, etc., né? Então foi isso que acabou na China. Não acabou o ensino privado. Na minha cidade tem escola chinesa particular. Então não acabou. Reduziu foi essa questão das tutorias, né? Então o Xi Jinping está trazendo isso. O país mais para a esquerda. E essa atitude aí do mercado imobiliário com certeza vai quebrar a empresa. Com certeza. A gente está vendo aí Evergrande, e esqueci o nome da outra empresa também. Eu não entendo muito de economia chinesa, mas a partir do momento que o governo central fala acabou, né, acabou ficar construindo prédio aí a rodo para pessoas ter 3, 4 apartamentos, que é o caso do meu landlord aqui, né, o dono do apartamento onde eu moro, ele pelo menos tem 2, já que eu moro em um dos apartamentos dele, ele tem que ter outro para viver, né? Então vai acabar isso aí. E ela sucumbe. Inclusive a província que eu morava, agora tem um... Aqui também tem, né? Mas a província que eu morava agora tem um imposto progressivo que é muito alto para quem compra vários apartamentos. Para quem compra um apartamento, o imposto e a taxa de juros é muito baixa. Para quem quer comprar um segundo apartamento, tem um imposto maior, a taxa de juros é maior e a entrada também é maior. E aí para quem compra um terceiro apartamento, então tem que dar tipo 60%, 70% do dinheiro. E aí o imposto sobre o tipo IPTU, né, é maior, para tentar diminuir as pessoas, para tentar reduzir essa especulação imobiliária. Fazendo uma analogia histórica, como a União Soviética sucumbiu. Não, né? Ruiu de dentro. É um cenário possível, como o Japão. Não é. Parou de crescer e estagnou sozinho por dentro. Existe um cenário onde a China ela não continua nessa trajetória e aí ela não tem essa força para ser essa alternativa ou esse rival, esse inimigo. Por que? Vamos lá. Esse é o
esse é o professor de geopolítica, consultor de geopolítica, etc. Eu não entendo muito de União Soviética. O pouco que eu entendo, a União Soviética ruiu, e um dos motivos é porque eles se perderam no meio do caminho, né? Inclusive ideologicamente, que é o que não acontece na China. Na China se ensina marxismo, leninismo, comunismo, pensamento do Mao Zedong, desde a escola, desde os 12 anos. Dentro das Forças Armadas tem um departamento só para manter os caras das Forças Armadas com a mentalidade ali certinha de seguir marxismo, leninismo, pensamento do Mao Zedong, etc. É um departamento só disso, porque as Forças Armadas aqui, eu acho que elas ainda são do partido, né? Porque no começo o Exército de Libertação era do partido chinês, do Partido Comunista Chinês. Então tem isso. E a União Soviética simplesmente desvirtuou, né? Eles foram para outra parada, e aí óbvio que a balcanização, a influência dos Estados Unidos, Guerra Fria, etc. E aí agora, o Japão não. O Japão cresceu depois da Segunda Guerra Mundial com investimento dos Estados Unidos. Pesadaço, assim. E aí chega ali nos anos 80, a economia do Japão voando, os Estados Unidos, nós não queremos essa fita não, mano. Os Estados Unidos foram lá, fizeram os japoneses de novo, né? Baixar as calças, assinar um acordo que eu esqueci o nome agora, e aí acabou. Acabou com a economia do Japão até hoje. Não é que eles foram ruindo por dentro. Teve influência dos Estados Unidos tanto na União Soviética, tanto no Japão. Óbvio que a União Soviética foi ruindo como eu falei, por outros motivos, inclusive se perdendo ideologicamente, que não vai acontecer na China. Simplesmente não vai. E um dos grandes motivos é a China ter um grande firewall, né? Que é para impedir essa propaganda estadunidense e europeia de entrar aqui. Vocês acham que o que está acontecendo de fato para a China tá desacelerando, tá, sei lá, falhando? Então, tem só trazendo 2 dados, né, para falar o que o Rock falou. Falar o que o Rock falou? Por exemplo, Xi Jinping hoje, ele baixou mais uma vez a taxa de juros, numa tentativa de incentivar a economia chinesa. Há 2 dias atrás foi a Evergrande, né, que declarou falência Mas nos... Canadá, ele está né? baixando a taxa porque nós estamos vendo um cenário na China de deflação. Sim, então, uma tentativa de acelerar a economia, né, de fazer as pessoas... Deixa o cara falar, Rock. Queria linkar com essa ideia porque esse é um Deixa ponto o cara crítico, falar, porque mano. essa é a história do Japão. Sim, o Japão, inclusive, muito tempo com taxa até negativa de juros, né? Para tentar fazer as pessoas consumirem E o ali no mundo país. inteiro inflação alta. E a China, neste momento, em deflação. Então você imagina o quanto isso está deslocado do padrão do mundo todo. Tem alguma coisa muito maior acontecendo ali. Só respondendo aí o Rock, que realmente a China ela tem uma ligação muito mais forte com as empresas, mas acho que aí vai muito do país que está recebendo esses investimentos. Por exemplo, o Brasil é um país com instituições muito mais sólidas, por exemplo, do que as instituições africanas. Então, o Brasil Por que será, né? deveria, Também. ou vai saber conseguir, né, se posicionar para fazer com que o Estado chinês não interfira na política brasileira, mesmo com os investimentos chineses sendo feitos no Brasil. Da mesma maneira que os americanos, quando eles investem no Brasil, é muito mais uma negociação empresa a empresa, no caso brasileiro, que é mais sólido. Não, né? Não é não, porque a gente vai ver toda a influência do governo dos Estados Unidos, inclusive a FBI, né, na Lava Jato, para favorecer empresas dos Estados Unidos. Para dar um golpe no Brasil, né, que agora a gente já sabe que realmente foi um golpe, a Dilma foi inocentada, para influenciar empresas dos Estados Unidos na questão do pré-sal e exportação de petróleo para o Brasil e etc. Né? Ligação muito mais Estado-Estado na África, que são instituições menos sólidas. Concordo. Então, por isso que eu falei, eu não vejo não acho que os americanos é a empresa que vai investir em outros países porque é uma democracia. Claro que não, né? Eu acho que são empresas que investem no Brasil porque o Brasil é sólido e não deixa a soberania americana afetar tanto a soberania brasileira. Literalmente um golpe rolando 7 anos atrás. 7. No caso da China, é a mesma coisa. O Brasil tem que se posicionar para não deixar, né, que o Estado chinês fira a nossa soberania. E com a nossa instituição, com a nossa economia, a gente consegue muito mais isso que com os africanos, com certeza, né? Não, eu concordo que o Brasil... Mas tem uma diferença dos exemplos que o Rock tenta dar, né, de comparação, essas comparações esdrúxulas de Japão, União Soviética e China, é que aqui, como eles mesmos falaram, a China controla as empresas. Então, se a China fala, olha, agora a gente tem que produzir máquina de lavar roupa, as empresas vão ter que seguir.
Agora a gente tem que produzir banana, eles vão seguir. Então, como eu falei, tem uns caras que estudam e trabalham para a China faz 60 anos. Os caras só fazem isso. A vida dos caras é estudar a China, a economia chinesa. Os caras são Elias Jabor, só que assim, nível Super Saiyajin. Esses caras não sabem da China, mas quem sabe é o Rock. Esses caras não sabem para onde eles estão levando a China, mas quem sabe é o Rock. Tipo, não pode deixar isso acontecer, concordo com isso. Eu só não sei se nós estamos preparados para entender o nível da sofisticação da maneira como a China está fazendo esperto, isso. Nossa senhora, hein? E como ela está se preparando e posicionando as peças dela. Os Esse é chineses meu ponto, entendeu? Mas como? Criando uma situação de dívida com o Os Brasil? chineses são é bons isso? demais, hein? Olha, por exemplo, aí? questões estratégicas, né? A história do 5G, da Huawei, da infraestrutura. Pelo amor de Deus, Huawei, Xiaomi. Pelo amor de Deus, aprende a falar o nome, cara. Do 5G. O que tem o 5G? Ok, a maioria dos países adotou a infraestrutura da Huawei. Por quê? Isso vai ter um custo. Por quê? Para o Brasil, se a China realmente tiver o acesso a toda a nossa comunicação. Um dos cabeças do 5G, no desenvolvimento da tecnologia de 5G, é um chinês que trabalhava e era pesquisador nos Estados Unidos. Aí começou essa onda de ódio contra os chineses, logo depois que o Trump foi eleito, né, acho que em 2016, mais ou menos, o cara resolveu vir para a China. E aí aqui na China ele foi para a Huawei. E aí o governo, como investe em empresas de alta tecnologia, principalmente agora, né, por conta dessas sanções dos chips, etc., esse cara trabalhou no desenvolvimento de 5G. Esse é um dos motivos do porquê a Huawei é líder em 5G no mundo. Porque esse cara, que era trabalhador lá nos Estados Unidos, estava com medo da perseguição contra chineses e voltou para cá. E aí o que o Rock está falando de a China ter acesso a dados, etc., isso só mostra o desconhecimento, né? Porque tem como se proteger disso. Tem que como se proteger, porque a gente aprendeu isso, né, o resto do mundo, porque os Estados Unidos literalmente roubam dados de todo mundo. Os Estados Unidos espionavam a Merkel, a Dilma, sabe? Então, a gente aprendeu que tem que se defender. Não é por conta da China, é porque os Estados Unidos fazem isso há anos, né? E nós não estamos considerando, nós não estamos jogando esse nível de jogo com a China, entendeu? A gente tem uma pré-desconfiança muito grande dos americanos. Óbvio. O americano não vai fazer base aqui, entendeu? Tipo, é um anti-americano cultural no Brasil. E ok, tá tudo bem. Agora, não existe esse anti-chinês e assim... Por que será que não existe? Por que será? Por que será? Por que será? Por quê? Porque talvez os Estados Unidos tenham, pelo menos, patrocinado 2 golpes militares no Brasil. Não, o último não foi golpe militar porque foi o Temer que virou o presidente, mas talvez só por isso. Porque os Estados Unidos deram um golpe na América Latina inteira, praticamente. Que os Estados Unidos invadem país à torta direito. Talvez só por isso que existe um sentimento anti-americano. E aí o propagandista, porque, como eu falei, o Rock, ele não passa de um propagandista, mas tem esse pensamento anti-estadunidense, mas não tem um pensamento anti-China. Me diz o que a China fez de errado com o Brasil. Me diz por que o brasileiro médio, por que o brasileiro deveria ter algum sentimento anti-China. Vai, propagandista, conta pra nós. Sim, tipo, eu não entendi por que não existe isso, não existe essa desconfiança. Não, a China não deu motivos. A gente não sabe o que a China está construindo. Ela tem um projeto extremamente ambicioso global. O cara literalmente diz que a China não deu motivo, mas ele quer arrumar um motivo para o brasileiro ser anti-China. E isso é parte da propaganda dos Estados Unidos, porque o Rock é um propagandista. No mínimo, o que eu espero é que o Brasil tenha o mesmo nível de dureza e rigidez com a China que a gente tem com os países ocidentais querendo fazer coisas aqui. Mas quando rolou... Me diz quando que foi que a China colonizou o Brasil? Quando que foi que a China bombardeou, invadiu, pilhou, cometeu genocídio? Porque foi isso que os países ocidentais fizeram. É literalmente o que eles fizeram. O 5G da Huawei, por exemplo, o Aí, Brasil Huawei. separou em 2 leilões diferentes, né? A parte civil e a parte Estado militar. Essa parte Estado militar sem a participação de empresas chinesas, por exemplo. Toma, Rock.
exemplo, até porque os Estados Unidos quase ameaçou colocar sanções em cima do Nossa, Brasil. grande livre mercado, né? Se o Brasil tiver comunicação chinesa, eu não sei se eu tô confiante para negociar com o Brasil. Então o Brasil separou em 2 eixos aí, né? A parte civil e a parte militar. Mas do mesmo jeito, eu acho que os chineses vão fazer isso porque eles querem... Hoje, né? Os dados, eles são o petróleo do século XXI. Pô, Isso, se você controla o dado da pessoa, você consegue influenciar o padrão de comportamento que ela tem para compra, para preferências políticas e por aí vai. Que é o que os Estados Unidos Como os fazem. americanos sempre fizeram ao longo da história Isso. e como os chineses querem fazer agora. Não. Os Estados Unidos sempre fizeram ao longo da história, mas não tem prova de que os chineses querem fazer. Aí a gente vai ter que aguardar a história para entender se os chineses querem fazer isso ou não. Porque não existe bonzinho e malzinho em geopolítica. Tem cada um no farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas a gente tem que ver se os chineses realmente vão fazer isso. Provavelmente vão, né? Como qualquer outro país grande fez. Para mim, é muito mais uma disputa assim entre 2 potências e a China pelos investimentos que fez em capacidade. A China está falando em colocar o 6G até 2029. Já tem teste de satélite 6G na China desde o ano passado. Os Estados Unidos está lutando ainda para consolidar o seu 5G, entende? Então, se não fosse espionagem chinesa, que eu concordo que é um modelo pior que os americanos, né? Pra gente que está acostumado com uma democracia liberal ocidental. É pior do que os americanos. Pô, professor, aí tu me quebra as pernas, né? Porque, de novo, tem formas de se proteger, né? A Huawei, ela entrou em países europeus porque justamente eles têm uma legislação forte para se proteger. E a Huawei conseguiu provar que, olha, os dados ficam na Europa, nada vai para a China, não tem nada, não estão roubando nada. E os países europeus falaram, beleza, então, por que o Brasil não pode fazer a mesma coisa? Seria espionagem dos americanos, assim como foi comprovado que durante o governo Obama havia espionagem ao Brasil, no governo Dilma, por exemplo. Entende? Então, acho que assim, é questão de aproveitar melhor as oportunidades, saber que todos os impérios vão querer ser imperialistas e fazer o máximo possível para conseguir consolidar a nossa soberania. Concordo, mas a pergunta é, o brasileiro trata a China como um império? Esse cara é propagandista demais, cara. Por que o brasileiro tem que tratar a China como império? Me diz onde que a China é imperialista. Querendo ser imperialista? Me diz onde? Eu não sinto isso. Eu não sinto Por que que será, né? existe a mesma equivalência. Porque não existe essa equivalência. De desconfiança Porque não existe essa equivalência, cara. Só nessa tua cabeçorra. entre os dois. Mas é porque é uma coisa mais- Eu vou parar por aqui porque o Rock é um propagandista. É só o que ele é. É só o que ele é. Vai no Instagram do Rock e vê que é só vídeo e carrossel de foto contra a China. Incêndio no Havaí rolando por semanas. Existe uma base militar no Havaí. E essa base militar dos Estados Unidos, né? Essa base militar, a Marinha tem uma base lá, a Marinha dos Estados Unidos, e os caras não fizeram nada para ajudar as pessoas que estavam fugindo dos incêndios. Nada. Centenas de pessoas mortas e desaparecidas. Nada. O Biden só foi lá 13 dias depois de que o incêndio estava rolando. Na semana que o incêndio estava pegando, assim, forte, os caras aprovaram 22 bilhões de dólares a mais para a Ucrânia. Você não vê nada disso no Instagram do Rock. Nada. Só vê China. Inclusive, na semana que rolou esses incêndios, o Rock postou um Reels de um possível ataque de Taiwan na usina de Três Gargantas da China. E a galera detonando nos comentários, mano, isso não faz nem sentido. O Rock é só um propagandista. Nada mais do que isso.